Cremos que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito especial para cada vida aqui nesta noite. E eu peço a Tua direção, que o Senhor me conduza naquilo que eu preciso transmitir da parte do Senhor dentro da Tua santa palavra, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. É interessante quando a gente observa algumas palavras, como eu sempre tenho enfatizado aqui do texto original, que Paulo já começa esse texto utilizando uma palavra grega, um pouco comprida, que diz assim, dio anapologetos. Dio anapologetos. Essa palavra aqui é sem apologia, sem defesa. Não tem como se desculpar. Em algumas versões, inexcusáveis. Algumas traduções, indesculpáveis. Ou seja, não adianta você fazer uma apologia. Dio anapologetos. E aí Paulo estava dizendo por que o ser humano não tem como se desculpar, por que o ser humano não tem como fazer uma apologia diante daquilo que aconteceu, por que o ser humano é inexcusável, indesculpável. Porque o princípio lançado pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos, é de natureza geral. Primeiro, que todo ser humano é pecador. Independente de quem fosse, era pecador. E Paulo estava falando para uma classe de irmãos em Cristo, judeus, que ainda estavam ligados profundamente ao farisaísmo. Os irmãos sabem o que é o farisaísmo? Os irmãos se lembram que eu expliquei uma vez aqui? O fariseu é aquele que gosta de usar sua roupa preta e branca, e na cabeça dele preta e branca não traz atração de ninguém, não tem sensualidade. Segundo, um fariseu só cumprimenta outro fariseu. Por quê? Porque só o fariseu é puro. Se for outra pessoa, a pessoa pode ser impura, pode ter cometido um pecado naquele dia, pode não ter lavado a sua mão como deveria. Imagine se o Júlio fosse um saduceu e eu fosse um fariseu. O saduceu não crê na ressurreição, o fariseu acredita. Mas o saduceu não tem tantas regras de limpeza, assim, no sentido de, para que tudo isso, né? Porque por um fariseu, sentar num banco desse, alguém tem que vir higienizar primeiro, sabe por quê? O banco não é digno que eu me assente ali. Eu sou muito limpo e puro para sentar nesse banco. Não sei quem sentou antes, vai que é uma pessoa impura. Essa é a ideia de um fariseu. Então, se o Júlio viesse me procurar para conversar, eu não iria conversar com ele, porque na minha cabeça ele é saduceu, ou ele é uma pessoa de outra segmentação religiosa, ele não é digno nem de olhar para ele. Vocês conseguem imaginar? E o apóstolo Paulo, ele era o que antes de se converter? Fariseu. Paulo também seguia essa linha teológica da purificação. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, ninguém tem desculpa, todo mundo está sujo. Você pode ser o melhor e maior religioso. Se não for o sangue de Jesus sobre a sua vida, você é sujo. E aí ele está dizendo o seguinte, ninguém pode dar desculpa nessa terra, porque todos nós somos indesculpáveis. E mais, vocês estão se achando tão puros e se sentem no direito de julgar alguém. E aí Paulo começa então a bater o cajado. Porque a pessoa que se sente muito bem espiritualmente, qual é a primeira coisa que ela fala? Irmão Renato é um pecador. Pode ter certeza, essa cara dele não me engana não. Porque eu, modéstia à parte, sou um homem que jejuo 3 vezes por dia, leio a Bíblia 3, 4 vezes por dia, eu oro de joelhos todo dia na minha casa, eu tenho intimidade com Deus. Diferente dele, que eu imagino que ele nem ora, né? É assim um fariseu. Então Paulo está combatendo esses irmãos. Irmãos, essa palavra não é para os gentios, essa palavra é para a igreja em Roma. Irmãos que se achavam puros, melhores que os outros. E é interessante que Paulo usa outra palavra grega, só que essa é pequenininha, crino. Crino é apontar o dedo. Crino é condenar, que foi traduzido aqui na nossa língua por julgar. Então Paulo estava dizendo que os crentes estavam condenando os outros pelas suas imoralidades, que no capítulo anterior nós estudamos, lembram da questão da imoralidade? E aí, esses mesmos cristãos judeus que criticaram aqueles que estavam pecando e falam, Paulo, parabéns, você acabou com eles, mostrou para eles a verdade. Por incrível que pareça, esses irmãos estavam fazendo a mesma coisa.
dando uma de moralistas, mas viviam em pecado. Eram aqueles que diziam: adultério é pecado, mas cobiçavam a mulher do próximo. Eram aqueles que diziam: matar é pecado, mas odiavam o próximo. Eram aqueles que diziam: roubar é pecado, mas nos seus empreendimentos sempre faziam uma falcatrua. Não eram fiéis nos dízimos ao Senhor, ou seja, roubando ao Senhor. Falar do próximo é pecado, mas eles mesmos falavam do próximo nos bastidores. Então, irmãos, a moralidade da igreja em Roma estava chegando num nível baixo, iguaizinhos aos romanos. E aí isso me fez pensar, quando eu estava estudando esse contexto, que quando eu e você condenamos alguém, é porque nós também temos problema exatamente na mesma área da vida daquela pessoa que condenamos. Que isso, pastor? Eu não faço isso. Vou explicar mais. Há pessoas que vê a outra errando, talvez em usar uma roupa indecente, mas lá no fundo do coração ela está dizendo: que absurdo, como pode usar uma roupa dessa? Mas no subconsciente ela está dizendo: eu queria estar com essa roupa. Eu queria ter o corpo que essa pessoa tem. Há uma frase muito comum lá em São Paulo, pelo menos no interior, que diz: quem desdém quer comprar. Não sei se aqui no Rio também tem essa frase, né? Se eu chego assim: Júlio, você tocou ali, mas tem hora que você erra, né, Júlio? Aí a pessoa fala o quê? Quer dizer o quê? Eu quero tocar igual você ou melhor, né? Há muitas pessoas que quando condenam alguém, você não errou não, tá, Júlio? Fica tranquilo. Você tocou muito bem. Como sempre você toca muito bem, né? Na verdade, há pessoas que se preocupam tanto com o pecado das outras, que a sua mente está poluída pelo mesmo pecado, porque ela só olha o que está acontecendo na vida dos outros. É o verdadeiro fiscal da fé. E a ciência, por incrível que pareça, explica isso. Quando nós elogiamos alguém, quando nós criticamos alguém, nós, na verdade, estamos falando de nós mesmos. Sabiam disso? A psicologia explica isso no conceito de projeção, porque ela sugere que a crítica, principalmente a crítica que é excessiva ou negativa, revela muito mais sobre nossos sentimentos, revela muito mais sobre as nossas inseguranças, os nossos traumas, os nossos valores, de quem é aquela pessoa que nós estamos olhando e depreciando. Toda vez que nós olhamos para alguém e criticamos, na verdade nós estamos vendo a gente ali. Então, o que se percebe negativamente no outro pode, na verdade, ser um reflexo de uma característica ou falha que o próprio crítico não aceita e também não reconhece a si mesmo. Tem gente que fala assim: ai, quanta gente linguaruda que tem nesse lugar, gente fofoqueiro. Mas olha, não fala para ninguém não. Aí começa a falar: sabe o que aconteceu hoje? Não está aqui quem falou. Mas eu acho um absurdo fofoqueiro. Vocês conhecem gente assim? Calma, não fale, né? Paulo estava advertindo aquela igreja por causa disso. Vocês batem no peito, que conhecem a Bíblia, que conhecem a lei, que são pessoas puras. Vocês estão batendo palma para tudo que eu disse agora a respeito da imoralidade sexual no capítulo 1. Mas vocês mesmos, nos bastidores, estão fazendo as mesmas coisas. Olha o que ele diz no verso 1. Por que vocês condenam? Condenam a vocês mesmos em quê? Naquilo que julga o outro. Pois tu que julgas, pratica o mesmo. Olha o que diz no final lá. Você que julga alguém, você está praticando as mesmas coisas. Irmãos, é hipocrisia dizer para os outros fazer uma coisa que nós mesmos não fazemos. Irmão, nós temos que orar mais. Nós temos que ler mais a Bíblia. Tá, você tem orado mais? Você tem lido a Bíblia suficientemente assim? É muito bom falar daquilo que as pessoas estão falhando. Mas e nós? Se você abrir a sua Bíblia num livro que nós já estudamos muito aqui, Tiago 1:26, olha que paulada que Tiago dá na nossa cabeça nesse texto. Tiago capítulo 1, verso 26. Ele diz assim: se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. A sua religião não tem sentido. É a pessoa que simplesmente se acha muito religioso, mas está sempre pronto a criticar alguém. Critica a estrutura de uma igreja, critica uma liderança, critica todo mundo que está ao seu redor, mas ela não olha para si mesmo.
Irmãos, uma verdade bem conhecida a respeito da maledicência é que ela quase sempre adultera o conteúdo de uma mensagem. Eu tenho um pânico quando alguém vem falar comigo: pastor, eu queria falar com o senhor. Não é fofoca não, já começa a ficar gelado por dentro. Imagine se fosse, né? E aí começa a falar que aconteceu de alguém. Por exemplo, se vocês se lembram, lá em 2 Samuel 13, verso 30, você vai poder ler na sua Bíblia, 2 Samuel 13, 30, quando Absalão matou o seu irmão Aminon, os fofoqueiros de plantão correram até Davi. Eu fico pensando, por que o pessoal gosta de fazer fofoca quando é uma coisa ruim, né? Notícia ruim, corre rápido, não é assim? Por que as pessoas gostam de falar, sabe quem morreu? Parece que ela tem prazer, em vez de estar com o coração triste. Você ouviu falar quem está com câncer? Fala, fulano de tal. Gente, parece que tem prazer de descobrir que alguém está com câncer. E aí, meus irmãos, olha o que diz lá, em 2 Samuel 13:30. Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Agora eu pergunto a vocês, nesse texto, todos os filhos do rei foram assassinados por Absalão? Não. Ele só matou, claro, só não, já foi muito, né? O seu irmão Aminon. Não foi todos. Aí de repente chega lá correndo Davi. Absalão matou todos os seus filhos. Vocês imaginam? Davi ficou em pânico. Então naquele momento, aqueles fofoqueiros aumentaram uma coisa que não aconteceu. Foi sim uma morte cruel? Foi. Aminon morreu, mas não foi todos os filhos do rei. Isso é a fofoca, isso é a maledicência. Porque a maledicência superdimensiona fatos. Ela exagera verdades, ela aumenta a frase, ela modifica dados, ela modifica os conteúdos, acrescenta emoções, amplia tragédias. Eu não sei quantos aqui se lembram da Turma do Balão Mágico. Eu já era nascido nessa época. Alguém lembra da Turma do Balão Mágico? Todo mundo lembra, né? Menos Júlio, que não era nascido nessa época, né? A Turma do Balão Mágico, a gente gostava muito de ver o Super Fantástico, a música, né? Toda pela manhã, principalmente em Friburgo, que chovia muito, a única diversão quando ia para a escola era ficar vendo televisão, e preto e branco ainda, né? E eu lembro que de repente começaram a falar uma fake news já naquela época. Sabia que a Simone morreu? Vocês lembram dessa fake news? Que ela se engasgou fazendo a propaganda do chiclete Babalu. E aí ninguém mais queria comprar o Babalu, irmãos. Foi realmente para quebrar a empresa, né? E tão gostoso que era aquele chiclete Babalu, né? Tão macio, né? Diferente daquele Plock, que era meio seco, né? Até você conseguir fazer aquilo ficar na sua boca gostoso, né? E o Babalu não, aquela coisa macia, ainda tinha aquele líquido lá dentro. Deu até vontade de mastigar outro, né? Aí falaram que ela estava gravando a propaganda e morreu. Bom, ela deve ter ressuscitado, né? Porque, por enquanto, até agora, ela está aí. Mesmo depois de ter ficado doente, ela está por aí. Ou seja, pessoas que vão falando demais, inventam história, isso é a maledicência. É por isso, irmãos, que eu aprendo uma frase, que a maledicência amputa a compaixão. A maledicência amputa a compaixão. Então tudo isso é muito triste, especialmente se levarmos em conta que as pessoas poderiam usar as excelentes possibilidades do bom uso da sua língua, língua que poderia ser um instrumento para o louvor a Deus, língua que poderia ser um instrumento para a evangelização, língua que poderia ser um instrumento de apoio, de elogio, língua que poderia formular uma declaração de amor para a pessoa que você ama. E aí eu entendo, irmãos, que não podemos esquecer de que Deus vai nos julgar pelo que estamos fazendo e pelo que já fizemos nesta vida com a nossa língua, ou bem ou mal. O que nós estamos fazendo? Será que temos julgado alguém? E se esse alguém está errado, qual é a nossa missão? Espalhar, falar daquela pessoa ou procurar a pessoa que está passando pelo problema e conversar com ela e orar com ela? Isso é maturidade. É o que diz Mateus capítulo 18. Então Paulo estava dizendo, vocês não têm como se desculpar. Vocês estão se achando puros demais por serem fariseus, mas todo ser humano é pecador, principalmente quando fica julgando o outro e apontando o erro dos outros. E aí Paulo continua, versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. Então Deus é verdadeiro.
Nada vai ficar oculto diante de Deus. E aí Paulo diz no verso 3, e tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidais que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou seja, ele está dizendo, olha, Deus, Ele tem direito de julgar o coração do homem, porque Deus, Ele sabe o que cada um está pensando. Eu e você não sabemos. Mas eu imagino perfeitamente o que o irmão Fernando está pensando agora. Como que você pode imaginar se você não sabe o que está lá dentro do coração dele? Como que eu posso sondar a mente dele? Só Deus. As pessoas, pastor, mas eu já conheço ele, não é de hoje não, ele é assim mesmo. Não é assim que a gente vê pessoas falando? Irmãos, isso é diabólico. A gente não pode condenar as pessoas, porque só Deus tem esse direito de olhar o coração e julgar as pessoas. Ninguém mais. E aí Paulo diz no verso 4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Irmãos, o que é maravilhoso, que Paulo está dizendo nesse verso 4, que Deus é bom, Deus é longânimo. Sabe o que significa a palavra longânimo? Pavio longo, por isso que a ideia é longanimidade. Tem gente que já tem um pavio curto, né? Falou alguma coisa, puf, já explode. Mas Deus é longânimo, e Ele pede para a gente ser também longânimo uns com os outros. Pastor, eu não tenho paciência não. Ainda mais se é com marido e com mulher, né? Você tem que ser mais longânimo ainda. Ter paciência. E aí, Paulo está dizendo o seguinte, Deus é tão longânimo, Deus é paciente, que Ele ainda aguarda o ser humano se retratar do seu erro, pedir perdão e se arrepender. É o que Deus quer com toda a humanidade, que o ser humano chegue ao arrependimento. E é evidente, irmãos, que todos nós precisamos entender isso. Deus é longânimo, Deus é bondoso, e Deus é o Deus que está dando muitas oportunidades. O ser humano nunca poderá dizer no juízo final que não teve oportunidade de arrependimento. Quantas pessoas diariamente estão nas igrejas ouvindo a palavra de Deus, mas não mudam de vida? O pastor não tem nenhum pozinho, pirim-pim-pim, para jogar sobre a pessoa, ou uma água ungida. Deus não vai jogar nada do céu sobre a vida da pessoa. A pessoa precisa querer mudar de vida, desejar mais de Deus, ler a palavra, orar, rasgar o coração, pedir perdão pelos erros e parar de cometer esses erros. E eu fico pensando como que Deus é bom e longânimo. Se fosse eu e você o dono do universo, eu acho que a gente já tinha esmagado. Igual aqueles Vingadores, o camarada faz assim no final do filme, né? E puf, acaba com tudo, né? Porque dá vontade de fazer isso, parece que o ser humano nunca vai aprender e nunca vai se consertar diante do Senhor. Mas Deus não, graças a Deus, que a cada manhã as misericórdias dele são renovadas sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas estão simplesmente ouvindo falar da longanimidade, da bondade, da misericórdia e não estão valorizando isso. As pessoas não estão dando crédito à misericórdia de Deus. Aí Paulo então entra no versículo 5 falando, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Ou seja, enquanto Deus é bom, enquanto Deus é longânimo, enquanto Deus é misericordioso, o ser humano tem um coração duro, o ser humano tem um coração impenitente, o ser humano guarda rancor, ira, mágoa, e tudo isso que o ser humano está guardando, fica ali, e Deus vai retribuir cada um segundo aquilo que está produzindo na sua vida. E aí eu pergunto aos irmãos, o que seria essa retribuição que Paulo está falando aqui nesse verso 6. O que Deus vai retribuir para pessoas assim? Para aqueles que levam a vida em Cristo com seriedade, receberá o quê? Verso 7. Quem leva a sério a misericórdia, a longanimidade, a bondade de Deus, Paulo fala, a saber, a retribuição é a vida eterna. Aos que com perseverança, em favor do bem, procuram glória, honra e incorrupção, ou seja, não quer viver nada de sujeira nessa terra, mas quer viver uma vida de alguém que será imortal, vai viver para todo sempre. Só que aí Paulo fala, a retribuição para aqueles que levam a vida em Cristo com brincadeira, com imoralidade, está na igreja, mas quando sai continua vivendo no pecado,
quando sai continua vivendo na imoralidade, quando sai fica apontando o dedo para os outros, falando mal dos outros. Olha o que Paulo diz no verso 8, a retribuição para essas pessoas. Mas ira e indignação aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Ou seja, o que virá sobre pessoas assim desobedientes? Ira e a indignação de quem? De Deus sobre essas pessoas. Olha o verso 9. Tribulação, angústia sobre a alma de todo homem que pratica o quê? O mal. Primeiramente do judeu e depois do grego. Por que Paulo fala primeiramente do judeu? O que esses judeus estavam fazendo batendo no peito? Nós somos puros, perfeitos. Nós temos a lei de Deus no coração. Nós cremos em Jesus também como Messias, mas o nosso coração está perfeito. Diferente de alguns irmãos aí que entraram na igreja agora, que não são judeus, tadinhos, né? Que Deus tenha misericórdia. Então Paulo fala, primeiro vocês, judeus. Primeiro nós, judeus. A ira virá sobre nós se estivermos brincando com a vida cristã. E depois para o grego, ou seja, para os gentios. Meus irmãos, ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Mesmo que seja alguém que vive no meio da igreja, do povo escolhido. E aqui no caso, os judeus, fariseus, cristãos. É por isso que nós precisamos ver o que nós estamos fazendo com a nossa forma de lidar com as pessoas. Porque Paulo diz que o crente fiel em Jesus Cristo, ele vai ter uma retribuição. O crente fiel em Jesus Cristo, ele vai viver em amor, em bondade, ele vai fazer com que as pessoas possam compreender o amor de Deus através da instrumentalidade da sua vida e da sua língua. E aí Paulo diz, pessoas assim, olha o verso 10, glória, porém honra, paz, para todo aquele que pratica o bem. Primeiramente, aí agora ele bota o judeu, né? É claro que Paulo tem que colocar a sua classe. Ele critica a sua classe, mas agora ele também elogia a sua classe. Primeiro ao judeu, também ao grego, ou seja, ao gentio. O que Paulo está dizendo é que Deus ama todos, igualmente. E Deus deseja abençoar, porque o sangue de Jesus não foi derramado naquela cruz só para salvar judeus. O sangue de Cristo derramado naquela cruz foi para salvar toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo. Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao arrependimento. E aí Paulo diz no versículo 11, vamos ler? Porque para com Deus não há parcialidade ou acepção de pessoas. É aqui que eu critico a ideia teológica calvinista. Por que eu critico? Porque eu trabalho com exegese bíblica e eu vejo que eu não vejo um Deus que pega isso aqui e fala, você é meu, você vai para o inferno. Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus de amor que dá oportunidade para todos. Tito, capítulo 2, verso 11, diz que Deus quer que todos os homens se arrependam e alcancem a salvação. Então a Bíblia entra em contradição. Agora aqui está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não olha se é judeu, se é gentio, se é árabe, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Deus quer que todos alcancem a salvação e confessem que Jesus é o Senhor. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós fazemos? Pastor, eu não faço. Se chega uma pessoa que maltrapilha, urinada, suja, da rua, que mexeu muito no lixo, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Chame o Eduardo. Ele que mexe com isso. Deus abençoe, eu te amo, eu preciso de ti. Você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Meu Deus, que horrível. Isso é hipocrisia. Não é? Eu faço acepção de pessoas. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Por que nós escolhemos com quem queremos nos relacionar? Eu gosto mais do Douglas. O Douglas tem uma cabeça aberta. Converso com ele. Mas o Lauro, não sei. Às vezes eu tenho dificuldade de conversar com o Lauro. Ele é muito crítico quando eu falo com ele, né? A Ellen, eu gosto de falar com ela, mas a Marilza eu não sei, eu tenho medo de falar com ela, né? A gente às vezes não faz isso, a gente não seleciona com quem a gente quer se relacionar. A gente não escolhe. Ah, pastor, mas a gente não tem pessoas que a gente se identifica. Amém! Mas a gente precisa tratar todos de quê? De igual modo. Temos que amar a todos, nos aproximar de todos. Isso é muito importante. E nós às vezes falhamos nisso. Porque não procuramos amar todos. Principalmente
Aqueles que nos irritam. Pensa naquela pessoa que te irrita. Pastor, já lembrei aqui agora, né? Começar lá de casa, né? Tá bom, essa pessoa você precisa se relacionar melhor. Principalmente essa pessoa que tira você do sério. Deus é um Deus de amor, de graça e de bondade. Paulo está falando, irmãos, nós temos que olhar para o nosso Deus, porque Deus não trabalha com parcialidade, Ele não faz acepção de pessoas. E notem, irmãos, que agora do verso 12 em diante, Paulo começa a trabalhar então a questão daqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Que é pessoas, nesse contexto, que mais conheciam a lei de Deus do que os judeus fariseus, que agora eram cristãos, conheciam a palavra. O que adianta ter tanto conhecimento? O que adianta ter um doutorado, um pós-doutorado em teologia, se você não consegue praticar tudo que você aprendeu? Meus irmãos, Paulo vai dizer o seguinte no versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo a lei, para si mesmos são lei. Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que já ouviram, aqueles que conhecem a lei, mas não se interessam em buscar o Deus da lei, serão julgados por tudo aquilo que conheceram. Serão julgados por saberem fazer o que é certo e não fizeram. E aí são pessoas que sabem que não devem cometer pecado, cometem pecado, faz nas escondidas, mesmo sendo membro da igreja, bota um pano em cima achando que está tudo bem. Ninguém viu, mas Deus está vendo, mas conhece a lei. Mas Paulo está dizendo, mas aqueles que não conhecem, mas há um sentimento no coração, isso não está certo. Não é certo falar mal de alguém, não é certo roubar, não é certo matar, não é certo mentir. Isso está na própria essência do ser humano, saber que aquilo ali não é legal. E ela começa a sentir assim, essa pessoa, ela é mais justificada perante Deus, mesmo sem conhecer a lei, do que aqueles que estão sempre na casa de Deus, conhecendo as Sagradas Escrituras e não praticam. Deu para entender? Olha o verso 15. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Ou seja, Paulo estava dizendo que as pessoas conhecem, as pessoas estudam, as pessoas entendem no coração, têm consciência daquilo que está errado, daquilo que o acusa diante daquele pecado, daquilo também que o defende, eu estou certo nisso daqui. Só que ele está dizendo o seguinte, Deus está julgando o segredo do seu coração. Ninguém pode descobrir talvez o que você já fez, o que eu fiz, mas Deus está vendo, Deus está ciente, e na hora certa, Deus vai colocar tudo às claras. E aí ele diz no verso 17, ele chama aqueles judeus e fala, vocês que são chamados de judeu, vocês estão baseando a sua esperança, se repousando em cima de quem? Da lei. E vocês batem no peito e se orgulham em Deus, dizendo, nós temos a lei, nós estamos certos, só a nossa igreja vai para o céu. Isso é exclusivismo. Vira e mexe, eu escuto pessoas falando isso na televisão. Tem muita igreja aí errada. Tem muita igreja errada, mas nós precisamos saber o que fazer para não cair no erro, ao invés de ficar só criticando o tempo todo. Ele está dizendo o seguinte, pare de bater no peito que você realmente tem a lei, que você tem conhecimento. Se você, olha o verso 18, conhece a sua vontade, aprova as coisas excelentes, você foi instruído na lei, você confia que é guia de cegos, ou seja, você tem a luz e guia os cegos, luz dos que estão em trevas, você é um instruidor daqueles que não são sábios, olha o verso 20, vocês são mestres de criança, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, ou seja, a pessoa está ali, conhecedora de tudo que Deus mandou, que Deus deixou, ou seja, vocês estão no caminho certo, não estão errados, mas tudo que vocês dizem que conhecem, por que vocês não praticam? É a pessoa que está na igreja, é a pessoa que está sempre estudando os ensinos de Deus, participa dos cultos, dos estudos, já se batizou, mas ela não tem intimidade com Deus. É puramente uma vida de religiosidade. Marcar o ponto, fui no culto hoje, Deus, bota aí uma pedrinha na minha coroa naquele dia, né?
Mas a pessoa simplesmente entrou e saiu da igreja sem transformação, cheia de conhecimento, vazio na prática. Porque nem todos que estão na igreja foram transformados. Olha o que Paulo vai dizer no verso 21, para vocês compreenderem por que Paulo está dizendo isso. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, e furtas. Tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras. Tu que abomina os ídolos, rouba os templos. Ou seja, você pega o dinheiro que é um ídolo na sua vida. Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, ou desobedecendo a lei. E olha o que Paulo diz. Pessoas que fazem isso dentro da igreja. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado. Aonde? Entre os gentios, como está escrito. Ou seja, o mundo está vendo os próprios que se dizem crentes zombarem do nome de Deus. Vocês já viram isso acontecer, principalmente na política. O camarada entra na política, em nome de Deus, pede voto na igreja, quando chega lá se corrompe. Rouba, é mentiroso, cai no adultério. E aí ele está dizendo o seguinte, quem está blasfemando o nome de Deus não são os pagãos, não são os ímpios, é o próprio povo que se diz povo de Deus. Lembra de 2 Crônicas 7,14? O que diz lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pergunto, Deus estava dando aquela palavra para quem? Para os ímpios. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, que adora a Deus, que busca a Deus, que está sempre na presença de Deus. E ele diz o quê? Precisa se humilhar, precisa orar, precisa se converter dos seus maus caminhos, deixar de pecar. Meus irmãos, nunca se ouviu tanto de forma negativa da igreja hoje, no meio da sociedade e da política, como nós estamos vendo hoje. Pessoas blasfemando o nome de Deus. E vou além. Hoje eu tive uma reunião pela manhã, lá na prefeitura, e nós analisamos algumas estatísticas que foram levantadas em Petrópolis. Eu confesso que eu saí dali com o coração apertado, com vontade de chorar no meio de todos que eu estava ali. Sabe o que eu vi e descobri? Aqui em Petrópolis, sabe quem está batendo recorde de denúncia lá na Lei Maria da Penha? Tratamento indevido com as mulheres, violência doméstica com palavras ou com ações. O gráfico está comigo, eu posso mostrar para a igreja. Os evangélicos da cidade de Petrópolis. Os evangélicos dessa cidade são os que mais dão entrada hoje para denunciar os seus maridos, que não estão tratando bem suas esposas. Foi aí a nossa pergunta, que evangélicos? Porque nós temos muita gente que se diz evangélico. Pode ser batista, metodista, presbiteriano, luterano. Qual é? Ela falou assim, isso a gente vai fazer agora e vai passar para vocês. Eu falei assim, porque se for batista, a minha parte eu vou fazer. Como que pode o marido diz que ama Deus, vai à igreja, lê a palavra, chega em casa, maltrata a esposa, trai a esposa, fica flertando amigos no trabalho? Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro ou não somos? Como que um homem pode dizer que ama a sua esposa, que ama a Deus, mas fica piscando o olho para a mulher na rua, mas está na igreja, e bate no peito, eu sirvo ao Senhor, aleluia. Hipocrisia. Irmãos, eu saí dali estarrecido hoje quando eu vi aquilo ali. Violência doméstica em Petrópolis, o índice que mais tem tido denúncia é no meio da igreja evangélica de Petrópolis. Triste, coisa terrível. A pessoa prega uma coisa, vive outra. E mais, ali até pastores sendo denunciados por tratar mal suas esposas. Aonde nós vamos chegar? É blasfemar o nome de Deus. É fazer com que as pessoas lá de fora ridicularizem a nossa fé.
Ué, mas não estão sempre na igreja? Mas lá fora apronta todas. E não é casado e não é crente, está fazendo isso. São pessoas que usam roupas indecentes, imorais, e diz que ama a Deus. Como que pode amar a Deus se o templo do Espírito Santo vive exposto para todo mundo olhar? A pessoa fala que é pecado roubar, mas também nunca é fiel ao Senhor nos dízimos, mas está sempre dizendo que ela concorda com o dízimo e tem roubado a Deus. É aquela pessoa que acha que o mundo está indo de mal a pior, a política está indo de mal a pior, mas ela mesma vive de mal a pior na sua espiritualidade. Tem um namoro indecente. A quantidade de jovens evangélicos hoje que estão vivendo um namoro indecente é grande. Homens casados evangélicos acessando sites pornográficos já passou de 65% pelas estatísticas. Vocês conseguem imaginar, irmãos? Deus está vendo tudo isso. E como que pode o ser humano continuar vivendo na hipocrisia? Mas diante de Deus não tem como dar desculpa. Por isso que Paulo iniciou: és indesculpável, inexcusável. Não tem como ter apologia, fazer uma defesa. E aí Paulo fala com grande tristeza, e eu falo mesmo, que quem faz isso está blasfemando o nome de Deus com a sua vida. Meus irmãos, Paulo continua dizendo no verso 25, vamos ler: porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu a guardares na lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna o quê? Em incircuncisão, ou seja, o que adiantou? Você querer seguir a lei, foi lá, cortou o prepúcio do órgão masculino para a purificação, porque isso é a circuncisão. Ponto. Diante da lei você está perfeito, puro. Perante Deus você está cheio de pecado, porque o seu coração é que precisa da circuncisão. E ele diz no verso 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: enquanto vocês, judeus fariseus, batem no peito que foram circuncidados, são puros, mas vocês estão cometendo tudo de errado. Esses que são ímpios, que se converteram, que são gentios, que se converteram, que são gregos e não judeus, que são romanos, mas conheceram a graça de Jesus, se converteram, eles não fizeram a circuncisão, mas o coração deles está circuncidado, porque eles estão seguindo a Jesus de coração. É isso que Paulo estava dizendo. O que importa fazer uma circuncisão? Isso é puramente um ritual de lei. Isso já passou. Nós temos que deixar que o Espírito Santo circuncide o nosso coração, porque senão é apenas um ritual sem valor. Para o cristianismo, a pessoa não precisa ser circuncidada. No cristianismo, o coração é que tem que ser limpo. Irmãos, o que Paulo estava dizendo é o seguinte: Deus está julgando as pessoas não por aquilo que ela fez de prática religiosa. Deus julga as pessoas em conformidade ao seu coração. Deus sabe o que você está pensando agora, como Ele sabe o que eu estou pensando. Eu posso andar sempre de terno e gravata, bonitinho com a Bíblia, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Mas aqui dentro é um sepulcro caiado, cheio de podridão. Ninguém vai ver isso, mas Deus, quem é maior? Então não adianta esconder as coisas de Deus. E aí Paulo vai caminhar para o final dizendo assim no verso 27, e a incircuncisão, que por natureza é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Ou seja, você é circuncidado, mas vive no pecado. Paulo aqui deu então uma outra sacudida naqueles judeus que eram adeptos ao farisaísmo e se achavam muito perfeitos. Aqueles fariseus que acreditavam que eles escapariam do julgamento divino, só porque estavam circuncidados e tinham a lei cerimonial em dia. Eles afirmavam que o julgamento de Deus era restrito só aos gentios, porque os gentios não foram circuncidados. Os gentios não têm a lei, então Deus vai julgar a vida deles. Houve uma briga, tanto é que o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, foi por causa disso. Ficaram brigando, e agora? Os gentios estão se convertendo, estão querendo ser cristãos, mas nós vamos ter que mandar eles circuncidar. É romano? Não, é romano. Você aceitou Jesus, nasceu de novo, está cheio do Espírito Santo, ótimo, mas para fazer parte da igreja tem que circuncidar. Aí eles chegaram à conclusão, não precisa de circuncisão. O que vale é um coração limpo na presença do Senhor. Vocês imaginem hoje, se isso continuasse até agora, qualquer pessoa que viesse para a igreja e quisesse ser batizada hoje, você é muito bem-vindo, participa da classe de batismo, mas
nós temos uma salinha lá em cima com uma enfermeira ou um enfermeiro, né? Que vão lá com anestesia e dá um jeito aí para... Doutor Edivaldo já está prontinho lá, né? Com bisturi, né? Vamos lá. Vocês imaginam, gente? Tem sentido isso? Só vai ser batizado se circuncir? Foi isso que aconteceu em Atos 15. Depois lê na sua Bíblia, Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Então, meus irmãos, Paulo estava confrontando a hipocrisia. Paulo disse que um gentio que acreditasse em Jesus Cristo de coração, ele iria estar muito melhor diante de Deus do que um judeu que guardava a lei e estava circuncidado, mas tinha um coração sujo no pecado. Deu para os irmãos entenderem? Por isso que Paulo então vai concluir esse capítulo dizendo o quê? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, ou seja, só porque você está fazendo esse ritual judaico de circuncidar-se, não é isso que vai te dar salvação. Mas é judeu o que é aonde? No interior. Circuncisão, o que é do coração, no espírito, não na letra, não em rituais, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Ou seja, quem tem que aprovar a nossa vida é Deus, não é ritual religioso. Irmãos, Paulo afirmou que a circuncisão externa não tem proveito diante de Deus. O que Deus quer para os seus filhos é ter mudança interna, porque a mudança externa só acontecerá como consequência daquilo que tem aqui dentro do coração. É por isso que o ensino de Paulo foi coerente e estava em concordância com a lei, com os ensinos dos profetas. Para a gente fechar, abram 2 textos do Antigo Testamento, Deuteronômio 10, 16, e depois Jeremias 4, 4. Deuteronômio 10, 16. Quem poderia ler, por gentileza? Sejam fiéis de coração a quê? Pode ler de novo, Douglas, bem alto. Deixem de ser obstinados, deixem de ser pessoas rebeldes, sejam fiéis de coração. Sejam fiéis de coração à minha aliança, à minha lei. Vocês precisam entender isso, que eu vejo é o coração. Irmãos, esse texto estava escrito no período em que a circuncisão estava em voga. Cristo não tinha vindo a este mundo. E aqui Deus já estava falando. O povo precisava ser fiel de coração. E olha o que diz Jeremias 4, verso 4. Jeremias 4, verso 4. Jeremias 4, 4. Então, é para circuncidar o quê? Coração. Isso está onde? No Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. É ter o coração limpo, purificado. Não é ritualismo religioso. É isso que Deus estava dizendo. Eu vejo pessoas subindo lá na escadaria da Penha de joelhos, né, para pagar uma promessa, carregando cruz pelas ruas para pagar uma promessa. O que Deus quer não é esse tipo de trabalho religioso. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito, um coração purificado. Paulo explicou para aquela igreja que Deus queria um coração realmente dependente dEle. Uma pessoa, para ser dependente de Deus, ela tem que ler a palavra, orar, ser cheia do Espírito Santo. E isso, irmãos, não é ritualismo religioso, isso é intimidade com Deus. É por isso que eu gosto muito de uma música antiga que dizia: não adianta ir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dá, se sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o seguir. Exclusividade Deus quer ter. A música é mais ou menos assim. Então não adianta ir à igreja, não adianta fazer evangelismo, não adianta dar o dízimo, não adianta cantar nos corais, não adianta ser líder, não adianta ser pastor, não adianta ser professor. Se a vida não estiver transformada pelo poder de Jesus, seremos meros fariseus dentro da igreja.
Seremos meros atores religiosos, fariseus, num grande teatro chamado igreja. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que possamos viver um genuíno cristianismo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Temos fraquezas? Temos. Temos falhas? Temos. Por isso que nós temos que reconhecer o nosso erro, pedir perdão, recomeçar e crer que Deus nos oferece uma folha em branco para recomeçar. E Ele tem poder para escrever nas páginas da nossa vida a mais linda história de amor e de restauração. Em Deus, tudo se faz novo. Você crê nisso? Vamos orar? Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite, você é alguém que foi nascido e criado numa igreja, tem conhecimento, mas você não tem tido mais aquela experiência de intimidade com Deus, não tem mais chorado no altar do Senhor, tem se entusiasmado pelas coisas deste mundo, você tem se aventurado pelas redes sociais, em sites que nunca vão te edificar. Talvez no trabalho você está vivendo uma vida na qual não tem mostrado que você é alguém que tem um compromisso, tem uma família e é temente a Deus. O Senhor está vendo tudo isso. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Conhecemos a palavra. Estamos sempre estudando a palavra. Mas temos tantas dificuldades. Julgamos o próximo, condenamos o próximo, mas não olhamos o nosso próprio coração, as nossas falhas, as nossas mazelas. Esse é o momento que Deus está nos dando para nos quebrantarmos diante dEle, pedirmos a Ele perdão e falarmos: Pai, eu não quero viver uma vida assim, longe de Ti. Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer mais o Senhor e fazer mais a Tua vontade. Este é o momento que Deus dá para cada um, para que possamos viver uma vida de intimidade com Deus, cheio do Espírito Santo. Se você deseja fazer isso, ore comigo nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por tantos momentos que passamos, que podemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito em nossa história. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede em poder estar aqui na Tua casa. Para nós, ó Deus, não há prazer maior do que estarmos aqui diante da Tua presença junto com os nossos irmãos. Pai, o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe se estamos caminhando por caminho errado. O Senhor sabe, ó Deus, como está o nível de pecaminosidade do nosso coração. Pai, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se nós temos em algum momento dado mau testemunho, a tal ponto que o Teu nome tem sido blasfemado por nossa vida, por nosso testemunho. Ó Deus, pedimos perdão como igreja, se não temos amado o próximo, se não temos olhado para os menos favorecidos. Pedimos perdão, ó Deus, se o nosso coração não tem queimado para ajudar aqueles que estão em desespero, para ajudar aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, para ajudar aqueles que entram e saem da igreja muitas vezes e não conseguimos chegar perto dessa pessoa e dizer para ela que nós nos importamos com ela. Ó Deus, nos perdoe se nós estamos sempre prontos a apontar o dedo, sempre prontos a dizer o erro das pessoas, mas não estamos prontos, ó Deus, a falar daquilo que nós mesmos estamos fazendo. Eu peço perdão, Senhor, e clamo ao Senhor pela Tua longanimidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que o Senhor renove, ó Deus, a nossa folha nesta noite, para que tenhamos uma folha em branco, ó Deus, a partir desse momento, certos de que o Senhor estará escrevendo a mais linda história de amor nas nossas vidas, uma vida de santidade, uma vida de testemunho, uma vida, ó Deus, em que todos possam ver em nós a glória do Senhor, que todos possam sentir, quando chegarmos perto delas, o perfume de Cristo. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos colocar em pé? Você pode dar um abraço a quem está perto de você, dizer a ele, dizer a ela
Que Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua vida.